Sabia que o Brasil também tentou produzir chá, e mais especificamente no estado que mais enriqueceu com a produção do café. A origem de um dos bairros mais nobres de São Paulo vem da primeira fazenda de chá do país. Essa região toda começou a se desenvolver no século XIX, quando Dom João VI doou uma propriedade de 8.000 metros quadrados, conhecida como Fazenda Morumbi, ao agricultor inglês John Rudge. Localizada a cerca de 15 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, essa região foi local de cultivo de chá trazido da Índia, mas que não resistiu a uma praga no início do século XX. Essa capela é uma das construções da fazenda da época, que resistiu ao tempo e que foi tombada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. E essa é a Casa da Fazenda, a casa principal da construção histórica que hoje serve como local de eventos. Com a queda da produção do chá, a fazenda foi separada em lotes vendidos por incorporadoras principalmente a partir dos anos 1990, com a inauguração do estádio do Morumbi. A Cia City, uma das mais presentes na capital paulista ao longo do século XX, foi responsável por parte do desenvolvimento da região. A Vila Iná, por exemplo, foi um dos bairros projetados pela empresa. Assim como outros bairros da cidade planejados pela companhia, a característica dos terrenos e das vendas produziu grandes construções com mansões, como essa usada para as gravações da Casa de Negócios, a websérie da Bloomberg Linha. E foi aqui onde recebemos o convidado do nosso 7º episódio. Bem-vindas e bem-vindos à Casa de Negócios, à websérie da Bloomberg Linha, que conversa com os CEOs e presidentes da América Latina. O nosso convidado de hoje foi eleito pela Bloomberg Linha 2 vezes como uma das pessoas mais influentes aqui da região, e ele é CEO da Smart Fit, a maior rede de academias da América Latina. Seja muito bem-vindo, Edgar Corona. Obrigado pelo convite. Edgar, queria começar contando um pouquinho sobre a sua história, né? Você que começou trabalhando na usina de açúcar da sua família e que depois se transferiu para o mundo fitness, que na minha cabeça as coisas não estão muito bem relacionadas, então conta um pouco aí dessa sua trajetória. Acho que fui e voltei, né? Eu comecei na faculdade com uma confecção, junto com os amigos. Depois acabamos tendo uma confecção com lojas em shoppings, né? E naquele momento a gente fazia alguma coisa parecida com o fast fashion, né? Então comprava tecido na 25 de março, na época de inflação, no Brasil não viveu, faz tempo que não vive isso, mas comprava o tecido, pagava em 90 dias, vendia à vista, então aplicava o dinheiro, então você conseguia ganhar dinheiro com a inflação, né? De lá, vamos dizer, quando eu me formei, engenheiro químico, tinha usina da família, eu fui para o interior de São Paulo trabalhar nisso, né? Então entendia bastante de lavoura, de oficina mecânica, de plantio, de açúcar e álcool, de comércio exterior, de vendas. Então era toda uma história diferente, porque não deixava de ser uma commodity, né? Em 95, né, com a entrada da terceira geração, etc., tudo, eu falei, quer saber uma coisa, eu vou, né? Acho que meu tempo aqui já deu, né? Acho que eu tinha 15, 16 anos dentro da operação. Eu pedi demissão, falei, vou sair da empresa. E eu tinha entrado um ano antes de sócio, quer dizer, tinha entrado num projeto para ser sócio de uma academia de natação na Avenida Santo Amaro. Na saída de um negócio para o outro, né, caipira esquiando, né, eu cheguei lá na segunda temporada, eu tinha um pouco de técnica, me colocaram num grupo que era nível 8, não sabia o que era isso, mas assim, alguma coisa entre 1 e 10 era 8, né? E eu descobri que, a hora que eu entrei no teleférico, lá no lift, o pessoal batendo papo, eu esqui há 30 anos, eu há 20 e tal, eu falei, deve ter alguma coisa errada. E eu descobri logo na sequência, né? Na 10ª vez que eu desci a montanha, a turma desceu, tinha um salto, eu saltei, eu não lembrava como é que saltava, porque eu não tinha aprendido. Então, saltar eu consegui. Quando eu aterrissei, a coisa ficou complicada, torci o joelho, eu rompi patelar, ligamentos. E aí, quando voltei, era uma recuperação complicada. A academia, que eu era sócio, que era uma academia de natação, estava aberta, tinha um pedacinho de musculação, eu comecei a fazer a físio lá dentro. E eu falei, bom, aí descobri que o negócio está totalmente desarrumado. Quer dizer, tudo que você podia errar numa academia, nós erramos, né? A piscina, o vestiário, pra você ter uma ideia, a área de chuveiros não tinha divisória. Provavelmente o arquiteto era alemão, porque você toma banho um olhando no outro, isso não era muito fácil de vender, né? E pior que ele fez redondo, não dava nem para corrigir, né? Você tinha que conviver com aquilo. Aí aquilo começa, não, você precisa botar musculação, você precisa botar isso, Você sendo usuário, se tornando usuário da academia, você percebeu que estava errado. A tentar corrigir o Frankenstein, né? Você vai pondo um monte de coisa que você não precisava, tal, até que, contratando consultores, um cara falou, tá sobrando uma área lá no Conjunto Nacional, né, que o pessoal da Fórmula não quis fazer, você não quer dar uma olhada?
E eu fui ver, falei, puxa, Avenida Paulista, tal, vou fazer um negócio diferente. Quero dar Isso era que ano? 96, nós fomos lá e nós abrimos em 97. E o 97 foi a primeira disrupção que nós provocamos no setor, porque academia era um negócio muito tradicional, né? Aquele negócio de iluminação clara, espelho, piso verde, não tinha, assim, era padaria antiga, né? Não desmerecendo, mas assim, você pega o que era uma padaria antiga, o que é uma padaria hoje com decoração, com luz legal e tal, vamos fazer um negócio diferente. Olhando mais um restaurante, um negócio fashion, né? Um negócio assim de cool. Aí chamamos o João Armentano, falei, João, vamos criar uma história diferente aqui, vamos criar uma academia diferente em São Paulo. Acho que isso pautou, daí para frente, todas as academias que vieram abrindo em São Paulo, porque o João, o Sig, né, o Isai, todos esses arquitetos passaram a fazer projetos de academia. Mas nesse primeiro momento, a gente faz uma disrupção, né, começa a entregar um serviço melhor, isso dá certo. Aí dá certo, você começa a fazer, academia também você vivia muito do professor estrela, né? E num sistema de venda que não fazia muito sentido. Aí veio uma americana para São Paulo para dar um curso de vendas, no meio do curso eu olhei e falei, está tudo errado o que nós estamos fazendo. Eu descobri duas coisas. Primeiro, eu estava fazendo benchmark no Brasil, e o Brasil era um animal assim que nem a anta, só tinha aqui, né? Tinha, a recepção chegava na academia, a recepcionista pegava você e falou, Ana, deixa eu mostrar o que é academia. Pô, isso aqui é uma esteira, isso aqui é uma máquina de musculação. Você não tinha filho, o cara te levava no baby care, falou, aqui não temos baby care. Falou, ninguém perguntou para o cliente o que o cliente queria. Né? Eu quero ficar forte, eu quero fazer yoga. Falei, então eu te levar na sala de yoga, para você conversar com o professor de yoga. Aí também não tomavam o teu nome, não te ligavam de volta. E aí, quando eu vi a americana falando isso, eu falei, errei, né? Mas, e essa americana, essa inspiração, eram já academias dos Estados Unidos? Ela veio aqui fazer uma palestra. Quando, no meio da palestra, eu contratei ela para ensinar meu time de vendas. Aí criamos o primeiro processo de venda de academia, que hoje todos os consultores de vendas saíram desse processo, no Brasil. Visitando feiras lá fora, eu conheci vi um australiano falando que tinha um método espetacular de retenção. E eu falei, bom, deixa eu tentar entender. Eu fui perguntar para ele, me dá $4.000, eu vou para o Brasil, te explico o método, se você gostar, eu abato do valor do contrato. Se não, você pagou $4.000, me pagou a viagem. Eu falei, tá bom, vem. Eu mandei ele passar numa unidade nossa, que eu tinha um circuitinho que eu tinha feito. Eu falei, você gostou? Ele falou, não, isso é uma porcaria. Né? Deixa eu explicar para você o que eu faço. Aí quando ele explicou, eu falei, não, de fato é uma porcaria, você tem razão que o teu é melhor. Né? E o dele tinha lá uma coisa interessante, tudo meio manual, eu tinha um softwarezinho, né, não muito estruturado, mas era fácil. Né? O professor te entrevistava, que era o avaliador físico, e ele ia fazer teu primeiro atendimento. Então, entendia teus objetivos, fazia um monte de pergunta e tal. Eu falei, agora eu vou fazer um treino com você, que é um treino de 5 máquinas, e são 4 coisas que você precisa aprender. Né? Primeiro, a velocidade tem que ser 1, 2, 1, 2. Respiração, para você não ter, vamos dizer, não prender a respiração para não aumentar a pressão arterial. Né? Aí, assim, um intervalo de 40 segundos entre uma máquina e outra, e sempre aumentar a carga. Aí ele ensinava como fazia, e falou, agora você tem que vir na quarta. Se você não aparecesse na quarta, alguém te ligava e falou, onde é que você está? Por que você não veio? Por que você não veio para continuar o seu E aí, treino? quando você treinava, ele ensinava como é que era, você ia fazer o teu treino, que eram 5 máquinas, você tinha aprendido, você tinha que escrever quanto você estava levantando. E você devolvia a ficha de musculação de pé. E isso ninguém estava fazendo no Brasil nessa época. E aí o professor olhava assim, peraí, mas ela não aumentou a carga. Então já botava um sticker na tua ficha, falei, antes de você começar a treinar, me procure. Ele falou, Ana, tô vendo aqui que por que você não aumentou a carga? Eu falei, não consigo, vamos na máquina, você vai aumentar. Quando você fazia isso, o sujeito tinha resultado. Quando tinha resultado, ele engajava mais e ficava mais. Isso resultou em 25% a mais de frequência. Eu mudei uma forma de atender, falei, bom, vamos para fora, começamos a crescer, aumenta o número de unidades, tal, comete erro, abre centro de São Paulo, né, abre Interlagos, que é uma loja muito grande, né? E isso estava um pouco na contramão do que era o crescimento de São Paulo. Porque São Paulo, quando a gente começou em 96, 97, você saía de Alpes da Cantareira para ir no shopping Eldorado, que era a Fórmula, em 15 minutos. Né? Hoje é 1h15, 1h20. O que significa isso? Você tem que fazer academias menores para atender a vizinhança, os 10, 12 minutos. E você demorar meia hora para ir para a academia. Aumentar essa capilaridade na cidade. E mais porque a academia é conveniência. Você não pode demorar meia hora para chegar na academia e meia hora para sair. As pessoas não têm tempo. Então, assim, 10, 12 minutos
chega na academia, treina rápido e vai embora. Né? E por que você acha que demorou, esse modelo demorou para chegar no Brasil e que deu tão certo logo que foi implementado? Eu acho que porque a gente estava fazendo benchmark no lugar errado. A gente estava olhando, se comparando aqui dentro internamente, sem olhar para fora. Eu acho que assim, a história da inquietude é uma característica nossa de organização, né? Quer dizer, sempre tentar mudar, sempre falar assim, olha, eu sempre falo, 1.300 lojas que nós temos hoje, a gente visita todo mundo, né? Visita concorrente, academia fora, você vê o caso dos estúdios, a gente foi lá, visita, entende, treina, vê o que é legal e tal. E isso assim, se tem um sujeito com uma loja, né, dando certo, tem aprendizado lá. Né? Ser empreendedor, né, em qualquer lugar do mundo, tem sempre alguma coisa que esse cara está fazendo bem, e que a gente não pode ter arrogância de, por ter 1.300 lojas, né, desprezar, né, alguém que está fazendo alguma coisa bem feita. Até porque concorrência é algo rápido nos dias de hoje, se ficar para trás, concorrência vem, acaba, se não se atualizar, né? É isso, é sempre visitando, sempre o sujeito tem um pouquinho mais de tempo, é um bom empreendedor, então eu quando visito faço muita pergunta para ver se eu aprendo alguma coisa, e sempre aprendo. Esses foram os desafios e os aprendizados que você teve aí no início, nos anos 90, anos 2000, o que mudou de lá para cá? Quais são os principais desafios de continuar fazendo essa expansão? Eu acho que tem uma coisa que era importante, tá certo? Que permitiu fazer essa expansão. Né? Chegou uma hora, a gente começou, acertou o modelo, acertou o formato, que então era lojas, quer dizer, um pouco menores, musculação, 2 salas de ginástica com uma sala de bike, processos bem definidos, mas ainda era uma coisa de comando e controle. Quer dizer, então, assim, os erros se repetiam continuamente, porque você, na verdade, não dava poder para a turma da base poder ir serviço, o momento de decisão é num minuto. Você não pode, eu vou perguntar lá para cima se pode fazer alguma coisa. Né? Agora, para fazer isso, você precisa fazer que essa turma aprenda. E essa turma só aprende, né, se entender o porquê daquilo. Não em 2003, a hora que aquilo começou a vir para cima da gente, tanto problema, e trabalhava das 7 da manhã até 10 da noite, os meses se repetiam, aí nós fomos fazer um negócio chamado metanoia. Né? Metanoia era assim, você usava uma ferramenta, entre outras coisas, uma ferramenta do Peter Senge, que era a roda do aprendizado. Então, assim, ao invés de eu chegar e falar, Ana, assim, faz isso, né, porque deu esse problema, você faz isso, não. Eu divido o problema com a equipe, um gerente de loja, vai lá, eu quero aumentar o score de NPS, ou nós tivemos um problema assim, como é que a gente resolve? Aí pergunta, põe a equipe para conversar, e pronto, eu queria saber, a Ana, que é recepcionista, o que ela acha? Eu acho isso, vai, professor, o senhor concorda, tal. E aquilo dá uma discussão, né? E no fim você tira uma conclusão daquilo. Agora você tira uma conclusão, você fala, de fato estão errado, ou de fato estão certo, tal. Em cima disso, o que nós podemos fazer para mudar? Quando você fez isso, você provocou, vamos dizer, a perfeição, porque na hora a turma muda o mindset e fala assim, isso é uma decisão nossa que nós vamos resolver. E quando eles abrem esse projeto, você gerou 2 coisas. Primeiro, uma atitude para melhorar, né, a entrega, e do outro lado você gerou aprendizado. E você começa a tirar dentro da tua empresa talentos, porque você fala, poxa, olha só que ideia que ela teve, olha como é que ela se comportou em grupo e tal. Quando isso aconteceu, você começa a ter mais resultado de operação, com mais aprendizado, você começa a permitir que você tenha mais crescimento. Não, isso de 2003 para 2008, né, que era a história do NPS, né, o resultado é uma consequência do cliente encantado e o colaborador engajado, né, e todas essas métricas, trabalhando com essas linhas, né, e criando conhecimento, investindo na equipe, a gente chega em 2008 bastante lucrativo. E a gente, quando chegou isso, em 2008 eu fui convidado, ir toda hora nessas feiras e tudo, para participar de um negócio chamado Round Tables, que era uma mesa redonda de empresários americanos. Então, tinha lá um senhor que era um guru de gestão, né, que ele, vamos dizer, fazia, né, melhorava esse pessoal de academia, e ele juntava uma academia lá do Alasca, com uma academia do Kentucky, com uma academia, vamos dizer, de Kansas. Para fazer uma sinegia, para ver o que você ia lá, para 2, 3 dias de encontro, você visitava a academia vamos dizer, do player local, de um dos participantes da mesa, e aí analisava, criticava tal, e falava, vamos falar de marketing, vamos falar de vendas, vamos falar disso. Então tinha um aprendizado, mas vamos dizer, o que o Galo fala de comportamento. Então tinha uma agenda administrativa de gestão de aprendizado, mas tinha uma agenda de troca. Né? E nessa agenda de troca, né, as primeiras, assim, não estava na Série A, né? Tinha a Série A, que eram os caras grandes, como eu tinha lá minhas
18, 20 academias, eu estava na Série C. Eu tinha diversas mesas, eu estava na mesa Série C. Então, nessa mesa, o pessoal comentava, começava a mesa, a Planet vai abrir na minha cidade, né? Não sei o que, está abrindo na minha também, 700 lojas, 800, está crescendo e tal. E aí apresentava um modelo. Eu falei, pô, não é possível no mercado desse aí, que é um mercado maduro, né, que não é um mercado que está crescendo, está começando, que tem um player que, assim, entre e faça esse estrago. Né? E o pessoal que não está abocanhando outros, está entrando e conseguindo se encaixar ali nas cidades que já tinham academias próprias. Ele cobrava $10. Eu falei, pô, cobra $10, essa conta não fecha, a turma falando. Eu sempre uso que, às vezes, assim, em vez de você acreditar no que você acha, porque, assim, para mim é conveniente achar que o sujeito não está fazendo dinheiro. Eu falei, não é possível que alguém com 800 lojas não faça dinheiro. Então, eu preciso conhecer esse negócio. E eu tinha esse desafio no Brasil, porque a gente trabalhava para uma classe A, quer dizer, foi o nosso mercado, mercadinho. Um mercadinho de assim, R$300, R$250, sei lá, na época, uma coisa cara, né? E eu ia assim, num café lá, num pão de queijo na frente da Paulista, quando é que você vai abrir lá, uma menina que trabalha no café, uma academia no meu bairro? Eu falei, você acha que tem cliente? Eu falei, tem muito, lotado, gente pra caramba, não tem academia lá. E quanto você acha que dá para pagar? Ela falou, R$50. Foi aquele negócio na cabeça. Eu falei, puxa, R$50, não fecha a conta, eu não consigo. Quando falou isso da Planet, eu falei, bom, deixa eu tentar entender o modelo. Aí fui visitar, falei, não, deixa eu ver se eu levo para o Brasil. Aí fiquei tentando, até era engraçado, fiquei tentando marcar reunião com eles, e era impossível. Ligar para o fornecedor de máquina, que vendia 200 academias para eles por ano, e o cara falou, eu não consigo agendar. Ah, por que você não consegue? Eles não atendem telefone. Eu falei, como o cara não atende telefone? Aí tentei online, tentei marcar, e-mail. E nada. Aí consegui através de um franqueado que o cara me atendesse. Peguei um avião, fui para Boston, Dover, 5 horas de carro e tal. Cheguei lá, era meio uma fazenda, né? Falei, não é possível. Aí não era fazenda, mas era do lado da fazenda, era meio zona rural o escritório deles. 10 da manhã, ficou conversando com o cara e tal. Mas por que vocês têm um escritório aqui? Ah, nós somos daqui mesmo, a gente gosta de andar de snowmobile, de jet ski, de tomar cerveja, aqui é muito mais divertido e tal. Porque esse negócio eu quero, né? Porque os caras estão com 800 lojas. Né? Estão morando na fazenda ali. Boa. Parece bom. Legal, né? Parece que dá resultado. Depois a gente, eu queria levar para o Brasil, né? Ele falou, puta, Brasil, cara, você dá muito trabalho, pô, não tem advogado nosso, não tem nem contrato de franquia de internacional, a gente não sabe como... Não, acho que não quero. Eu falei, então você me responde 2 perguntas? Eu respondo, como é que você achou o teu preço, né? Já que você não vai ser meu concorrente lá, né? Então... Ele falou, não, foi meio tentativa e erro, fui tentando e é isso aí, 10 e 19, 9,90 e 19,90. Falei, entendi, tá aqui uma curva, vende mais esse preço. E a outra pergunta é, por que você faz tão feia a academia? Né? Porque roxo com amarelo, né? Preto, não, é um armazenzão. Ele falou, cara, mas se eu fizer bonita, a turma vem, né? Então, não é para não vir, não. E de fato, né, 40% dos matriculados não aparecem há mais de um ano. Então, assim, sério? 40% paga e não vem há mais de um ano. O cara está pagando lá, e pode cancelar online e tal, e não cancela. Na cabeça dele, ele está matriculado na academia, isso que importa. Agora, você está fazendo esporte? Não, mas eu estou matriculado, uma hora eu vou. Então, tinha isso. Aí voltei para o Brasil, falei, não, eu preciso fazer isso, e vamos começar a entrar nessas geografias, aí, puta, dá certo fazer a conta. Mas eu não queria fazer um negócio feio, porque eu falei, faz um negócio feio. Aí um dia alguém faz um negócio bonito, né? E eu estou com 20 lojas feias, até eu reformar, vai dar errado. E depois, fazer feio e fazer bonito dá o mesmo trabalho. Né? Então, já vai ter que fazer do zero. Não fazer, vou chamar um baita arquiteto, vamos chamar um bom luminotécnico, vamos fazer tudo de novo, a experiência. Né? Então, vamos fazer uma experiência legal, que o senhor entra na academia e vamos colocar equipamento top. Pô, mas se eu botar equipamento top, quanto você quer cobrar? Foi R$49. Que era uma nota de 50, isso em 2009. R$49, mas essa conta não vai fechar. Aí te fazia a conta. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma. E se der errado, a gente fecha, leva os equipamentos e depois vê o que faz. Né? Não perder uma obra, né? Vamos fazer. Aí achamos uma área ali, aqui no Morumbi, no antigo Carrefour, que era de frente para o Shopping Jardim Sul. E a gente estava fazendo junto uma academia em Brasília, que era para ser uma biorritmo. Só que a hora que a gente começou a fazer o projeto, a gente descobriu que abria uma Bodytech e abrir um Unique. Eu falei, no mesmo bairro, 3 academias de preço alto, vamos pivotar o projeto e vamos transformar em Smart. Vamos abrir 2 uma vez.
Aí apareceu um amigo meu e falou, vamos fazer uma no Rio de Janeiro? Eu falei, bom, então abri 3 de uma vez. Pronto, não, o problema não vai E ser aí eu abri uma em Porto Alegre também. Vamos fazer então, vamos fazer Porto Alegre. E aí soltamos a primeira, né? Assim, morrendo de medo, né? Falei, vamos abrir. Aí contratamos uma menina de 19 anos, desenhamos, está comigo até hoje, o Alexandre, que é nosso CTO, um craque e tudo. Falei, precisamos desenhar um software de recorrência, né? Que é recorrência, não tem mais esse negócio de 37 planos. 49, 69, acabou, põe no cartão aí, vai embora, a hora que cancelar, cancelou e está tudo certo. E ele fez um software espetacular que, no fim, um dos developers, um dos tecnólogos lá, que era a turma de computação, de software, saiu da empresa e foi trabalhar e fez esse mesmo software para uma outra empresa que acabou vendendo para a Local Web e ganhou um baita dinheiro. Mas para nós era proprietário, era importante isso. Aí fizemos esse negócio, soltamos, e no primeiro dia teve 300 matrículas. Nossa, isso já foi direcionado esses endereços pensando nesse público que vocês queriam abocanhar com essa nota de 50. O Morumbi era uma zona mista, né? Brasília já era uma zona mais sofisticada, era o contrário, porque eu tinha um sócio local, o cara falou, você vai cobrar 49 num lugar chique? Eu falei, vou. O cara, mas não vai ter, aí vai ter gente de tudo quanto é tipo. Eu falei, isso vai acontecer mesmo. Aí quando nós largamos, tinha 500 matrículas no primeiro dia. Ele falou, vamos subir preço. Eu falei, não, é o modelo, nós temos que testar o modelo, porque o meu sonho era democratizar o fitness de alta qualidade. Então eu vou ficar no 49, e vamos ficar no 49 enquanto o modelo aguentar. E já tinha mercado, não era por falta de público consumidor interessado? Eu acho que faltava oferta. Acho que falta, assim, porque ninguém podia imaginar que você ia botar uma máquina Life, Tecnogym, Matrix, com uma esteira sofisticada, com um ar-condicionado, como a gente coloca, né, que é uma coisa que a gente fala pouco, mas assim, a gente gasta muito, o pessoal fala, vocês gastam muito mais do que os concorrentes para montar uma loja. Gastamos. Você pega um ar-condicionado nosso, a gente controla o nível de ppm, quer dizer, de partes por milhão, de CO2, né? Mas como é que você faz isso? Eu meço porque assim, você está treinando, é que se você estivesse num carro com o ar-condicionado, com o negócio de você não recircular, e você anda 2 horas, chega uma hora, você está exalando tanto CO2 que você não tem mais oxigênio. Uma academia no peak hour não é muito diferente disso. Tem 300 caras em esteira, tal, treinando, jogando CO2 para fora. E não tem oxigênio no lugar se você tiver o ar só recirculando. Então você precisa pegar lá de fora e refrigerar esse ar, custa muito mais caro, e tirar o ar frio que está lá e jogar fora, para garantir que o nível de oxigênio na sala seja adequado. Né? E a gente controla tudo isso aqui numa central em São Paulo, onde a gente tem essa medição de quantos ppm de CO2 tem na loja. Então tem que ficar entre 1.000 e 1.500. Passou disso, abre mais o dumper, tá tudo automatizado. Né? Que interessante. Isso, além, essa é uma das tecnologias que tem, né? Mas também música, iluminação, tudo isso é pensado para o conforto do cliente. Para o conforto do cliente. Aí quando a gente fez isso aqui, foi bom, tá testado, começou a dar certo, vamos fazer mais. Aí começamos, vamos abrir lá no Ipiranga, vamos abrir. Aí começamos a abrir alguns adentramentos. E nesse momento acabou o dinheiro, né? Tinha 11, agora eu vou procurar, vamos dizer, investidor. Né? Aí comecei a procurar fundo de investimento. E aí muda um pouco a etapa da história, porque sofistica a empresa. Quando você chama um private equity, tua vida muda, tem as dores, né? E tem as vantagens de você fazer isso, né? Tem as dores de você ter que mostrar tudo ali o que você está fazendo. Tem outra pessoa olhando, vou te dar dinheiro, mas espera aí, tem sócio, tem patrão, só assim, né? Tem uma outra formatação. Vamos deixar a casa arrumada porque, de alguma forma, né, esse pessoal entra, mas ele não quer ter academia, ele quer fazer um investimento para dar retorno para quem pôs dinheiro, para devolver para quem pôs o dinheiro. Né? E essa arrumação foi boa, quer dizer, aumenta, vamos dizer, o nível de controles, etc., o que é muito bom. Né? E entrou em 2010, 70 milhões de reais no caixa. Né? E eu olhava para aquilo e falava, bom, 70 milhões é muito, eu não preciso disso aqui, eu queria menos porque não tem onde fazer, não tem tudo isso aqui de lugar para fazer academia. Né? Não vai, vamos fazer, sei lá, 10 academias com 20 milhões eu faço, né? Acho que nem sei, era pouco menos que isso, então eu não queria todo esse dinheiro. Agora tem um desafio de fazer o que eu não... Né? E aí começamos a fazer. Eu falei, mas não vai, assim, o Brasil não tem todo esse espaço para academia. Aí foi bom, fomos numa feira, encontramos um pessoal do México. O México é um país, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 203, 205, tudo, e o México tem 120, 125. Então vamos abrir outro mercado
Porque aí pelo menos a gente abre um pouquinho aqui e abre no México também. Foi ali um momento de virada de pensar em expandir para a América Latina, levar esse modelo de negócio para a América Latina. Olhando escassez, né? Porque você fala, não tem tanto público, né, para isso. Eu fui tentar fazer uma associação com um outro player do mesmo tamanho meu naquela época. Eu falei, pô, Marco, vamos fazer junto, tal, vai dar 20 academias. Eu falei, cara, não tem. Onde é que você acha que tem? Onde é que você acha que tem 20 lugares para fazer academia no Brasil? Eu falei, acho que ele tem um pouco de razão, né? Então acho que eu preciso achar em outro lugar para expansão. Aí fomos para o México, né? E o México teve uma história que também foi interessante, porque como eu não queria contar para o meu sócio mexicano, né, que era dono da maior rede de academias do México, eu falei, você tem academia chique, vamos fazer uma academia para atender a população. Ele falou, olha, mexicano pobre não treina. Eu falei, como assim? Eu falei, não, os caras só comem taco e bebem Coca-Cola, não treina. Não, treina. Vamos lá para o Brasil, vou te mostrar como está acontecendo lá no Morumbi, o que está acontecendo no Ipiranga, né? Você vê a menina que trabalha na banca de jornal, ela vai te falar que mudou a vida dela, tá certo? Ela ganha muito pouco, mas aquilo... Era uma falta de oferta, né? Não era uma falta de oferta. Aí, mas eu não podia falar para ele, né, contar o segredo. Eu vou contar o segredo, ele vai me mandar embora. Então, vamos fazer 3 testes. A gente faz um lugar chique, um lugar médio e um lugar um pouco mais, com menos renda, né? Fui embora, deixei lá, ele procurava, já alugamos lugar, estamos tocando os projetos, tudo. E o lugar de menos renda era a maior favela do México inteiro, tinha 1 milhão de habitantes, mas era um negócio muito, muito pobre. Eu falei, putz, acho que os caras exageraram um pouco, né? Porque a gente não entendia como é que isso podia, era com pouca renda, mas não era com tão pouca renda, né? Eu falei, esse negócio não vai, acho que nós vamos sofrer um pouco aqui. E era o único shopping center no lugar que tinha gente com 10 pessoas, 12 pessoas morando numa casa e tal. Mudou a região. Assim, a gente abriu e aquilo era o lugar deles, tá certo? O pessoal adorou, 4.500 sócios, assim, no fim tivemos que fazer uma segunda, né? Aí foi bom, entendi, né? Você sente que houve uma mudança desse estigma de que todo mundo tem interesse, todo mundo pode fazer exercício físico, assim, com o passar dos anos? Pode e deve, né? Assim, da idade, Estados Unidos, por que você tem lá hoje 22% da população matriculada? Porque você tem uma renda alta com um ticket de $10. No Brasil, assim, tem muito mais dificuldade, o equipamento é importado, vem com baita imposto, né? Sai mais caro fazer uma academia, construir uma academia, equipar uma academia aqui no Brasil do que fora, quando você tenta comparar os mesmos padrões, né? Então, vis-a-vis a renda Você sabe qual que é uma porcentagem parecida com essa dos Estados Unidos aqui no Brasil? A porcentagem da população? O Brasil deve ter uns 6%. Não tem uma estatística, mas o que a gente vê é que assim, esse mercado teve um crescimento e a avaliação assim, que 60% desse crescimento de 2009 para cá foi através da Smart. Porque além dela e os outros 30, 35, 40, provavelmente foi por modelos semelhantes que começaram, vamos dizer, a atender. Você coloca oferta onde não existia. Tinha um bairro lá em Salvador, São Caetano, um bairro não muito alta renda, né? Não tinha oferta. Aí você abre uma academia, tem 3 mil alunos. Onde é que esses caras estavam? Eles não estavam treinando porque assim, tem meia hora para dar pé para poder treinar. Não tinha no lugar alguma oferta consistente, né? E assim, a gente coloca... tem gente que vai lá para tomar banho, né? Porque aquecimento a gás, não sei o quê. Então, assim, muda, vira um pouco de tudo, né? Vai treinar, vai encontrar gente, vai, né? Tem que ser melhor, tem que ser melhor que a casa dele. Como que vocês escolhem agora os locais em que vocês vão abrir as novas lojas? A gente puxa o negócio, e tem uma curva de aprendizado grande, né? Então, cada loja tem, vamos dizer, que a gente chama de um heat map, que são os alunos que estão em volta, né? Então, você pega aqui, pelo endereço e tal, tudo fala, essa região está ocupada, aí do lado tem outra região que está ocupada também, e aqui tem uma mancha que não está ocupada. Então esse lugar não está ocupado. Em cima disso, né, pelos demográficos, eu consigo entender quanto de população tem aqui, quanto esse mercado é endereçável. Então, essa região aqui, nós vamos perder um pouco de aluno dessa academia para essa região, vamos perder um pouco dessa, e aqui tem mais tantas pessoas. Então, para esse tamanho de público, a gente precisa construir uma loja de 1.200 metros. Então, a gente solta, né, para o mercado imobiliário, né, todos os pontos, todos os sites que a gente gostaria de ter uma loja. Então, nesse lugar específico, se ter uma loja, precisa ser
nessas ruas aqui. Entendi. E aí, através dessas parcerias com o mercado imobiliário, que vocês Começa conseguem... às vezes não está na hora, entendeu? Porque a gente falou, a gente precisa disso aqui. Às vezes não tem disponível, mas de repente vaga. Aparece alguém que devolveu uma loja, ou alguém faz um BTS, ou alguém falando, deixa eu tentar adaptar, se eu construir. Então isso começa a voltar para a tua mão. E a gente faz isso, tem esse mapa das 14 geografias, agora vamos para a 15ª, da América Latina. Então, nos 15 países, você tem essa história de, como é que chama? De alimentar esse pipe, né? Para poder fazer as 190 lojas que a gente constrói por ano. Qual que é o modelo de gestão de vocês, de cada academia? É por franqueado ou não? Não, a gente tem hoje umas 230 franquias das 1.300 lojas, né? As franquias, qual que é o foco disso, né? Alguns territórios a gente acha que eles são melhor operados por franqueados. Né? Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um franqueado no Acre, né? Top, 2, 3 lojas. Entre você deslocar teu time até ali, o gerente, tudo, esse time está muito mais perto. Né? Vai conhecer o mercado, vai conhece o mercado, a cidade, a região, tudo. E ele consegue montar uma estrutura leve, né? São Paulo, com 100 lojas, eu consigo ter uma estrutura e gerenciar de perto, né? Não é outro tipo de estrutura. Então, você pega alguns estados do Brasil, como Acre, Rondônia, Roraima, vamos colocar ali Mato Grosso, um pedaço de Mato Grosso lá em cima, e alguns países como Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, que a gente trabalha com franqueado. Porque assim, não são países que vai ter muitas lojas, tá certo? E não estavam na prioridade. E também teve um fator determinante, porque a gente tinha mais condição de fazer loja do que tinha de dinheiro. E você precisava, de alguma forma, ocupar esse território ou tornar essa marca nacional para que o teu cliente pudesse, né, por onde ele caminhasse, encontrar uma Smart para ele poder treinar. Né? Então, por exemplo, com o dedo, né, com a digital, você entra em qualquer uma desses 14 países sem perguntar nada para ninguém. Chega no México, põe a digital e entra na academia e está resolvido. Então, a gente consegue, né, fazer essa capilaridade, tornar esse produto ele, assim, ainda melhor para quem está matriculado, para quem usa, para quem é cliente. E olhando toda essa trajetória aí, você trouxe no nosso Momento Lembrança, no nosso quadro especial da 3ª temporada, uma foto que você estava me contando antes, né, da gente começar aqui a nossa gravação, que é uma foto muito importante para você na sua trajetória e na trajetória da Smart Fit, né? Você está com a sua esposa Soraya, isso foi em 2016? 2016 eu ganhei o prêmio, em 2017 eu fui representar o Brasil em Mônaco, como empreendedor do ano no Brasil. Acho que Ernest Young faz uma seleção, vamos dizer, de empresários, de empresas, né? E aí em cima disso você tem uma bancada que você tem que apresentar o teu case, propósito, o que você está fazendo de mudança para a sociedade, como é que você trabalha teu time, etc. E assim, tinha gente, foi um orgulho porque os pares que estavam, vamos dizer participando desse concurso, vamos dizer, quem que seria o empreendedor do ano, era gente muito qualificada, né? Eu falei, não tem a mínima chance de, mas acho que pelo projeto, pela diferença que a gente estava fazendo, pelo propósito, porque tudo que a gente fez, né? Acho que deram um prêmio para o projeto, né? Eu assim, fui agraciado com isso, né? Aí agora nós vamos para Mônaco, representar o Brasil e tal, tudo, defender como empreendedor do ano. Então, assim, foi um negócio bem legal, né? Assim, tá dentro dessa posição, né? Ganhar o empreendedor do ano. E você pega lá a galeria dos empreendedores, né? Só gente muito, muito legal, né? Então, foi um momento assim, de reconhecimento que foi um momento muito feliz na minha vida. Você que sempre trouxe referências de fora, virou uma referência lá fora. Pois é, foi bom, né? Muito bom. Edgar, muito obrigada por essa conversa, né? Desejo muito sucesso aí para você e para a Smart Fit e até a próxima. Ana, obrigado pela oportunidade. Eu adorei estar aqui.